Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo dos multivibradores. A gente viu o Astável nos vídeos anteriores, com amplificador operacional e com 6555. Da mesma maneira, a gente vai ver agora o multivibrador monoestável com amplificador operacional. E na sequência a gente vai ver o mesmo circuito com o 6555. Tá? Antes de começar, eu vou pedir a você que se inscreva no canal aí, que deixe o seu like e que deixe seu comentário que ajuda a divulgar. Bom, aqui está o circuito do amplificador operacional na configuração monoestável. E o que esse circuito vai executar é a transição de um estado estável para um instável e depois a volta novamente para o estável. O que vai fazer essa transição de estável para instável é um pulso que a gente vai aplicar aqui na entrada. E depois a carga desse capacitor vai fazer com que o sistema retorne para a estabilidade. E só quando houver um novo pulso, isso aqui vai acontecer novamente. A gente vai fazer essa análise usando, como sempre, a equação geral do dispositivo, né? Então, isso aqui nada mais é do que uma briga entre essas duas entradas, né? Dependendo de quem é maior, a gente tem a saturação positiva ou negativa. Se a tensão no ponto A for maior do que B, então E2 é maior do que E1, e a gente tem um valor positivo na saída. E se for ao contrário, se esse aqui tiver maior, a gente vai ter uma saturação negativa. A gente já sabe dos vídeos anteriores, né, que medir a tensão entre a saída e o terra, desse jeito que eu estou fazendo aqui, é a mesma coisa que medir daqui para cá, já que aqui também é o terra. E a mesma coisa que medir daqui para cá. Então, ou seja, a gente tem um divisor de tensão aqui e um outro divisor de tensão aqui em cima. Então, a tensão no ponto A, ela vai ser resultante desse divisor de tensão. E a tensão no ponto B vai ser dada pelo capacitor. A gente vai ter um divisor de tensão aqui e a carga no capacitor vai alimentar o ponto B. Dependendo de quem é maior ou menor, a gente vai ter um estado estável ou instável na saída. Para fazer a nossa análise, a gente vai considerar que o estado estável é com a saturação negativa. Então a gente tem um sinal negativo aqui, está saturado em menos VCC. Se isso aqui está saturado em menos VCC, no ponto A a gente tem o divisor de tensão R3 sobre R3 mais R4 vezes menos VCC. É essa a tensão que a gente tem aqui. E a gente vai considerar que o capacitor está descarregado. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho uma tensão negativa aqui. Eu disse que isso, medir aqui é a mesma coisa que medir aqui. Então a corrente ela flui do mais para o menos. Se eu tenho uma tensão negativa aqui, o caminho natural da corrente seria esse. Só que eu vou encontrar esse diodo reversamente polarizado. Então isso aqui é uma chave aberta. Então eu não consigo ter essa condução aqui. O que vai acontecer é que o capacitor C2, no momento que ele tem a carga, ele vai ser descarregado através de R1. Então, devido à alta impedância aqui e o circuito aberto, ele vai se descarregar por aqui. O que significa então na nossa condição inicial? Eu tenho uma tensão negativa aqui e esse capacitor está descarregado. Essa tensão negativa vai ser distribuída proporcionalmente através desses resistores e eu tenho uma tensão no ponto A. E no ponto B é zero. Mas a tensão no ponto A ela é uma tensão negativa, porque aqui é negativo, eu estou fazendo um divisor, então aqui também vai ser negativo. Zero e aqui um número negativo. Eu vou ter um sinal estável na saída com sinal negativo. Agora imagine que eu dou um pulso de tensão aqui e de forma que a tensão nesse ponto se torne positiva.
fique maior do que a fração de tensão de saída que eu tenho aqui. A partir do momento que eu tenho um número positivo aqui e aqui eu tenho zero, porque o capacitor está descarregado, eu inverto essa equação, né? O resultado da equação. Eu tinha um número negativo no E2, aqui é zero. Agora eu tenho um número positivo aqui. Então eu vou saturar positivamente a saída. Eu vou ter esse pulso aqui. No momento em que eu saturo positivamente isso aqui, eu tenho positivo aqui e o terra aqui. Esse diodo passa a conduzir. Esse diodo conduzindo, eu começo a carregar o capacitor e esse valor de E1 aqui vai subindo. Quando esse valor de E1 ficar levemente maior do que o valor que eu tenho aqui na entrada não inversora, eu volto a ter a saturação negativa, esse diodo abre e o capacitor descarrega. E começa o ciclo novamente. Eu vou precisar novamente de um pulso aqui para que isso aqui volte a acontecer. Bom, então como eu falei, a tensão no ponto A, né, ela é dada pelo divisor de tensão, R3 sobre R3 mais R4 vezes VCC. E no capacitor, essa tensão no capacitor, ela vai ser dada pelo divisor de tensão em R1. Então, eu vou dividir essa tensão em R1 e eu vou ter R1 sobre R1 mais R2 vezes VCC menos VD, né? Já que eu tenho essa queda aqui no diodo, né? Então, quando o capacitor se carregar, ele vai se carregar com esse valor aqui, certo? Bom, aqui a gente tem um gráfico mais bonitinho da situação que eu expliquei no quadro anterior, né? Então, a gente tem aquela situação estável até que eu dê o pulso na entrada. E a gente tem a transição na saída. E começa a carga no capacitor C2 lá. Quando esse valor ficar levemente maior do que aquela fração que eu tenho no resistor R3, ele volta para a estabilidade e o capacitor começa a se descarregar novamente. O que a gente vai calcular já já é esse tempo de instabilidade aqui. A gente vai deduzir uma equação para calcular esse tempo aqui. Bom, qual é então a condição de retorno à estabilidade, né? Se a gente considerar que aquela queda de tensão ela é pequena face às tensões envolvidas, né, a gente pode considerar que a gente só tem o VCC naquela equação que era VCC menos VD, a gente considera apenas o VCC. Então a gente vai chegar nessa relação aqui, ó. Quando a tensão no capacitor 2 aqui for levemente maior do que a fração do R3, a gente tem o retorno à estabilidade e a descarga do capacitor. É exatamente isso que está escrito aqui. A gente tem R1 sobre R1 mais R2 e tinha um VCC menos VD aqui. A gente está falando que o VD é muito pequeno, então enxergue só o VCC. E aqui também seria só o VCC. Como o VCC estaria dos dois lados, na verdade a gente está falando apenas da relação de um com a relação do outro. Quando essa aqui for maior, quando esse divisor de tensão tiver um valor maior, a gente volta à estabilidade. Que é o mesmo que dizer que VC2 ficou maior do que a tensão no ponto A, lá na não inversora. Certo? Bom, agora vamos ver aqui a dedução da equação de estabilidade. É muito importante nesse ponto, né, que se tenha em mente aquela equação do capacitor que foi deduzida no outro vídeo aí. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, porque é muito importante entender a equação do capacitor para poder entender a dedução aqui. Então vai estar na descrição aí a dedução do capacitor, o vídeo onde a equação de carga e descarga do capacitor foi deduzida. Se a gente aplicar o teorema de Thevenin na malha de realimentação, a gente vai chegar nisso aqui. A gente vai ter o capacitor, uma resistência de Thevenin e uma tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin vai ser R1 sobre R1 mais R2 VCC menos VD. E a resistência de Thevenin
vai ser o paralelo de R1 e R2. Aqui. A gente vai chamar de REP, equivalente paralelo, né? Então é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Já o paralelo de R1 e R2. Se a tensão de Thevenin é isso aqui, ó, naquela equação do capacitor, de carga do capacitor, o que a gente vai considerar como fonte é exatamente a tensão de Thevenin. Então está aqui. E aí a gente tem lá aquele 1 menos E menos T. A gente tem um RC lá, o R vai ser o RP e o C é o C2, que é o capacitor que a gente está tratando aqui. O que vai acontecer? A gente quer calcular um tempo de instabilidade. E essa transição ocorre quando a tensão no capacitor fica levemente maior do que VA. Né? Para efeitos matemáticos, aqui como é levemente maior, é um pouquinho mais que subiu, já acontece a transição, a gente vai considerar que a transição ocorre em VC igual a VA. Então essa é a equação do capacitor e eu vou falar que ela é igual à tensão em VA. Equação do capacitor igual a VA. Quem é VA? R3 sobre R3 mais R4 vezes VCC. É o divisor de tensão lá da não inversora. Agora é só manipular essa equação aqui, né? Então, novamente, a gente vai considerar que a queda de tensão no diodo, ela não é significativa. Então, a gente vai considerar isso aqui zero, e a gente vai ter VCC desse lado e VCC do outro lado. A gente cancela o VCC e a gente fica com isso aqui, R1 sobre R1 mais R2, o colchete lá da exponencial, R3 sobre R3 mais R4. A gente quer calcular o tempo, né? Então nós vamos ter que isolar isso aqui. A gente vai então jogar isso aqui para o lado de lá. É isso que está feito aqui, né? Jogamos isso aqui dividindo, né? Então esse R1 mais R2 veio para cima e esse R1 veio para baixo. Então ficou R1 vezes R3 mais R4, R3, R1 mais R2. E ficou aqui o 1 menos E menos T, REP, C2. Joga o 1 para o lado de lá. E dessa maneira a gente vai isolando o tempo, né? E como eu joguei o 1 para o lado de cá, ó, eu preciso deixar todo mundo com o mesmo denominador. Então eu vou multiplicar esse 1 por R3 mais R4 vezes R1 e vou dividir por R3 mais R4 vezes R1. Tá? E mantenho a igualdade aqui, continua sendo 1, né? Só para que eu tenha o mesmo denominador. E aí eu possa somar o numerador, né? Fazer a subtração no numerador. É isso que está feito aqui. Ó. Multiplicamos em cima e embaixo por R3 mais R4 vezes R1. Então se eu fizer isso aqui é 1, né? E agora eu posso fazer essa subtração em cima. Fazendo essa subtração em cima, a gente vai chegar nisso aqui, né? Todo esse trem aqui. Tem R3, R1 e aqui menos R3, R1. Cancela ele. E a gente vai ficar então com isso aqui. Agora, a gente tem que sumir com esse sinal de menos, né? Então multiplicamos a equação por menos 1. A gente tem isso aqui, E menos T, REP, C2. Menos 1 vai dar mais R4, R1 e menos R3, R2. Mais R4, R1, menos R2, R3. Né? Que o denominador continua sendo o mesmo. Agora a gente precisa sumir com esse sinal de menos aqui. Vou sumir com esse sinal de menos aqui. Aí basta lembrar que 1 sobre E menos T, RE, PC2 é igual a ET, RE, PC2. Né? Quando eu trago isso aqui para o numerador, eu troco o sinal do T. Então, se eu jogar isso aqui para baixo, trouxer esse para cá e esse para cima, eu fico com 1 E menos ERP C2, TRP C2. E aí eu posso fazer isso aqui. Aí ele fica dessa maneira aqui. Ó. Se você olhar isso aqui, você vai ver que foi exatamente isso. Esse aqui veio para baixo, esse veio para baixo, esse aqui veio para cima. Foi isso aí. E a gente pode fazer essa igualdade. Aplica o ln dos dois lados da equação e a gente tem isso aqui, T sobre REP C2 igual a ln dessa tranqueira toda aí.
Isolo T e finalmente a gente tem a equação do tempo de instabilidade. T é o tempo de instabilidade, C2 é o capacitor ligado na inversora, e RP, como eu já falei, é a resistência equivalente, é o paralelo de R1 com R2. Né? Bom, eu espero que tenha ficado claro, e a gente volta no próximo vídeo com o exercício disso aí. Eu vejo você no próximo vídeo então.